Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco, mais uma vez ou pela primeira vez, e hoje nesta tarde de quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Estamos aqui mais uma vez para daqui a pouquinho nós unirmos a nossa fé em oração. Vamos fazer um clamor, vamos suplicar a Deus, vamos clamar a Deus, porque Deus tem resposta, Deus tem milagres, Deus tem cura para a sua carne, Deus tem cura para a sua alma, Deus tem cura para as suas dores nesta tarde. Seja espiritual, física, emocional, não importa. Deus tem poder para visitar a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês que nos acompanham, pelos pedidos de oração, vocês que têm interagido conosco. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que sempre nos acompanham, sempre estão orando conosco, mandando palavras de incentivo. Eu agradeço e louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, vocês também que têm nos ajudado financeiramente, vocês que têm contribuído. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, possa suprir todas as suas necessidades e multiplicar na sua vida toda a sorte de bênção. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aqui num único objetivo, que é anunciar o Evangelho. Esse Evangelho que cura, que liberta, que transforma, esse Evangelho que salva, né? Esse Evangelho é poderoso. A Bíblia não é um simples livro, né? Não tem nenhum livro, né, que tem poder como a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela produz vida, a palavra de Deus. Você pode pegar um livro aí bem famoso, né, que não tem poder como tem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos dá vida e ela nos mostra o caminho que devemos trilhar. Estamos aqui, né, para servir a Deus, e a Bíblia nos ensina qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos leva a conhecer Deus melhor. Então é muito importante nós termos o hábito de ler a Bíblia, de memorizar os versículos, memorizar a palavra de Deus. Isso é muito importante na nossa vida, porque vai ter momentos que vamos ser talvez assim confrontados, e se não conhecermos a palavra de Deus, nós podemos perder batalhas. Mas a palavra de Deus está na nossa mão para nós alimentarmos, né, com a palavra de Deus, e através de ouvir essa palavra nós adquirimos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus nesta tarde está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 8, no versículo 14, diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Jesus entra na casa de Pedro, e a sogra de Pedro, que Pedro era casado, estava jazendo em febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Que coisa maravilhosa, né? No mesmo instante, Jesus toca, né, na mão da sogra de Pedro, que não fala o nome dela, toca na mão daquela mulher e a febre a deixou. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele tocou na mão daquela mulher e a febre a deixou. A infecção que ela tinha, né, porque a febre geralmente é um sinal de infecção, sumiu, desapareceu no mesmo instante. E ela se levantou e servia-os, né? Olha só como a gente aprende muitas coisas aqui. Ela levantou e começou a servir eles. É para isso que Jesus nos cura. É para isso que Jesus nos salva. É para isso que o Senhor nos tira da maldição do pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para servirmos. Não por obrigação, mas por gratidão. Aqui eu vejo que aquela mulher, no mesmo instante que ela se sentiu boa, eu preciso servir. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso atender eles, eu preciso servir eles. E no mesmo instante a Bíblia nos diz que ela levantou-se
e serviu-os. Irmãos, somos chamados para servir, não para ser visto. Tem uns que quer, ele acha que deve ser visto, mas o Senhor nos mostra, o Senhor nos ensina os exemplos bons aqui na Bíblia, nos ensina. O próprio Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a servir e não querer ser visto, O Senhor nos chama para isso. E Jesus, como sempre falo, ele sempre tem autoridade naquilo que ele ensinar. Por quê? Ele dava o exemplo. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele não era o serviço dele. Ele sendo o mestre, ele sendo o Senhor, o próprio Filho de Deus, o Cristo, lavando os pés dos discípulos. Ele deu o exemplo. Não era serviço dele, era serviço dos escravos, dos empregados da casa, da família, mas ele deu o exemplo para que nós também possamos fazer isso. Não literalmente, isso não existe. Nós não temos esse costume aqui. Mas ali Jesus está ensinando que nós devemos servir uns aos outros. E ninguém é grande, grande é Deus. Ninguém é maior do que o outro. Pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser o que for. Ancião, ninguém é maior do que todos nós. Estamos no mesmo nível diante de Deus. Simplesmente temos responsabilidades diferentes. O Senhor confiou algo na minha vida, confiou algo na sua vida, mas diante de Deus somos mortais, somos iguais. A diferença é as responsabilidades. Para quem mais é dado, mais será cobrado. Entendeu? Para quem mais Deus confiou mais ele vai ter de prestar conta. Isso é em todas as áreas da vida, não é só na vida espiritual. Por exemplo, para quem Deus deu mais riqueza, ele vai ter de prestar conta daquilo que Deus deu. Porque tudo que Deus nos dá, sendo espiritual, material, não é só para nós, irmãos. Tem pessoa que pensa que Deus abençoa é para ele sobressair as outras pessoas. Não. Tudo que Deus nos dá é para nós servir as outras pessoas. Dons, talentos, bens, até os bens, irmãos. Por isso que devemos tomar cuidado. As pessoas que têm os seus bens, pessoa que é próspero, deve usar para o crescimento do reino de Deus. Deve usar para a glória de Deus, não é só para ele. Tem pessoas que Deus abençoa, ela pensa que a bênção é só para ele. Não é, irmãos. Tudo que Deus nos dá é para nós sermos bênção na vida das outras pessoas. Tem pessoa que Deus vai dar os dons espirituais para ele ser bênção. Na área espiritual, tem pessoa que Deus vai dar bens, material mesmo, financeiro, para que ele possa ser bênção na vida daqueles que necessitam. Precisamos entender isso. Muitas das vezes não entendemos. Nós pensamos que aquilo que Deus nos dá é nosso. É para o nosso bem, é só para o nosso bem. É só para nós sermos vistos. Não, irmãos. Nós somos chamados para servir. E ai de nós se não servirmos. Porque o mesmo Deus que dá, ele tira. Então precisamos aprender isso. E uma coisa interessante, todos nós temos algo da parte de Deus para servir o próximo. Tem pessoa que Deus chamou para aconselhar. Tem pessoa que Deus chamou para visitar os que estão presos. Tem pessoas que Deus chama para visitar os doentes. Tem pessoas que Deus chama para fazer marmita e distribuir para aquelas pessoas que estão em situação de rua. Tem pessoas que Deus chama para fazer campanha de agasalho, de roupa, para distribuir para as pessoas que não têm. E assim vai. Já observou que todos nós, Deus tem um chamado na nossa vida. E devemos pôr em prática e dar o nosso melhor naquilo que Deus confia na nossa vida. Porque muitas das vezes pensamos que o Senhor nos chamou para, lógica, prioridade é o espiritual, porque não adianta você agir somente na área social e não levar Cristo para essas pessoas. Porque a maior necessidade do ser humano é a salvação, é o perdão dos pecados. Então, mas tudo engloba. Também é difícil você fazer o evangelho, levar o evangelho, se você não olhar para as necessidades das pessoas, fisicamente, emocionalmente. Precisamos atender dos dois lados. Por isso que é muito importante, irmãos, nós usarmos aquilo que Deus nos dá.
aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Por quê? Um dia vamos prestar conta de tudo que Deus nos deu. E aqui diz, então, que Jesus entrando na casa de sogra de Pedro, ela estava o quê? Com febre, numa cama. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E logo ele levantou-se e serviu-os. Aprendamos isso. Fomos chamados para servir. E tem pessoas que querem ser servida. Não, somos chamados para servir. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você também para as outras pessoas. Aquilo que, da maneira que você quer ser tratado, você trate as outras pessoas. É assim que funciona. É assim que é viver a palavra de Deus. É assim que o Senhor nos chamou. E lembrando, todos nós somos úteis. Não existe uma pessoa que fala, eu não tenho nenhum dom, eu não posso fazer nada, eu não sei, não sirvo para nada. Não existe. Cada um Deus pôs num lugar. Somos um corpo quando estamos unidos. Se não estivermos unidos, não somos parte do corpo, membros um do outro. Mas quando nós estamos unidos, somos um corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Que maravilha! É Cristo quem comanda o nosso corpo? É a cabeça, não é? Então, quando estamos unidos num só corpo, Cristo comanda o nosso corpo. Cristo comanda o seu corpo. Cristo nos comanda. Que maravilha quando somos comandados por Jesus. Tem pessoas que amam, fala que ama a Deus, fala que é servo de Deus, mas não obedece a palavra. Aí fica difícil. Porque o que o Senhor quer de mim e de você é a obediência da palavra. Que sejamos frutíferos. Quer produzir frutos para o reino de Deus? Obedeça a palavra. Segue a palavra. Observe a palavra. Faça da palavra de Deus, o seu guia. Faça da palavra de Deus o seu GPS, o seu mapa. Que você vai ver com grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Não tem segredo, não tem atalho, não tem mandinga, não tem oração forte. O segredo é obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Deus quer de nós. É estar no centro da vontade de Deus para ser abençoado, é isso. Não tem atalho, não tem poder extra, não tem como encantar, não tem como mover a mão de Deus de outra maneira, a não ser através da obediência, da sinceridade, da prática da palavra de Deus. Eu sempre falo, a prática da palavra de Deus nos leva a ser abençoados. A prática da palavra de Deus nos faz vencedores. A prática da palavra de Deus nos torna fortes, resilientes. É como a casa feita sobre a rocha. A prática. O próprio Cristo diz isso, não é eu que estou inventando. O Senhor Jesus, quando ele acaba o sermão do monte, ele diz, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como uma casa edificada sobre a rocha. Agora, aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, é como uma casa edificada sobre a areia. Qual que vai resistir no dia da tempestade? Qual que vai resistir o dia mau? A casa feita sobre a areia ou a casa feita sobre a rocha? Eu acredito que a casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Essa rocha é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos dá sustentabilidade no meio das provações. A palavra de Deus nos faz nós resistirmos os ataques do diabo, porque não caímos nas suas investidas, porque estamos firmados na palavra. Porque o diabo, por mais que ele use a palavra, ele usa distorcido. Ele tenta usar a palavra para nos enganar, mas se conhecermos a palavra de Deus, nós não caímos nas armadilhas do inimigo. Então, aquele dia, Jesus entra na casa de sogra de Pedro. E ela estava como? Com febre. Jesus tocou-lhe na mão. E ela, no mesmo instante, levantou e serviu.
serviu-os. Vamos ser servos? Vamos servir? Vamos servir a Deus de todo o nosso coração? Vamos ser obedientes aos seus mandamentos? Vamos fazer de tudo, para agradar o nosso Deus? E agradamos a Deus com a nossa obediência. Agradamos a Deus quando o nosso coração é sincero diante dele. Agradamos a Deus quando nós nos esforçamos, irmãos, para sermos verdadeiramente parecidos com Cristo. Porque somos, pequenos Cristo, somos cristãos, seguidores, discípulos do Mestre que é Jesus. Devemos agir como ele age, como ele agiu. É um desafio, sim, mas podemos com a ajuda do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em nós conseguimos vencer o mundo, o diabo, a nossa natureza que é terrível. Nós só conseguiremos vencer com a ajuda do Espírito Santo e nos submetendo à palavra de Deus. Porque quando a palavra fala que é pecado, pronto, acabou. Não tem meio termo, não tem desculpa. Aquilo que a palavra condena, nós devemos condenar. Aquilo que a palavra nos leva, nos ensina a fazer, como amar o próximo, ser bondosos, ajudar, ser caridosos, orar pelas pessoas, interessar pelas pessoas. Então, aquilo que a Bíblia também nos ensina, nós devemos praticar. Ela não só um livro, esse aqui não é só um livro de proibições. É um livro que contém a vontade de Deus para a nossa vida. Ela tanto nos proíbe como nos incentiva. Amar o próximo, fazer o bem, anunciar as boas novas, sermos bênção na vida das pessoas, sermos árvores frutíferas. Para quê? Para matar a fome das pessoas que estão sedentas. Que do nosso interior possa fluir rios de água viva, que o Senhor Jesus falou, dizia do Espírito Santo, que nós possamos matar a sede dos sedentos. Temos frutos para matar a fome e água para matar a sede. Olha que coisa maravilhosa. Isso tudo provém da onde? Da palavra. Para sermos uma árvore frutífera, para sermos uma fonte de água viva, precisamos estar adequados à palavra de Deus. E quando fazemos isso, é notório. As pessoas vão se alimentar perto de nós. Vão só ter palavras boas, palavras de esperança, palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênção, palavra de arrependimento também. E vamos mostrar para as pessoas que Jesus está vivo. E Ele está voltando para arrebatar a igreja. E precisamos, irmãos, como precisamos nesses últimos tempos, ser crentes autênticos. Não só levar o nome de crente, de cristão, mas sermos autêntico, não falsificado, mas crentes autênticos, através do quê? Das nossas obras. Como vamos autenticar o nosso, que somos crentes autênticos ou não? Através das nossas ações, através do nosso modo de viver, através da nossa maneira de viver. Vamos autenticar se somos crentes autênticos ou não. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que possamos agir como a sogra de Pedro. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Ninguém quer servir nos dias de hoje. É muito mais cômodo ser servido. Mas eu e você fomos chamados para servir. E quando nós servimos as pessoas, estamos servindo quem? A Deus. Eu e você fomos chamados para servir as pessoas. E quando nós estamos fazendo bem para as pessoas, não importa quem que é, estamos ajuntando tesouros nos céus. Estamos agradando o nosso Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas querem ser usados por Deus, querem ser uma bênção nas mãos de Deus, mas elas não conseguem servir as pessoas. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Glória a Deus. Está aqui o caderno a qual nós anotamos os pedidos de oração.
Você tem toda a liberdade de enviar os seus pedidos, que vamos estar orando por você. Eu não posso curar. Quem curou aqui nesse texto que lemos nesta tarde foi Jesus. Ele tocou na mão da sogra de Pedro e a febre a deixou. E ela levantou e serviu-os. Então que nesta tarde o Senhor possa te tocar. Como ele tocou na mão da sogra de Pedro. Ele possa tocar na sua vida e esse mal possa ir embora em nome de Jesus. Não sei qual a sua dor, o seu problema, a sua enfermidade. Mas para Deus não tem esse problema. Para Deus não tem limite. Para Deus não tem impossível. Né? Pode ser uma enfermidade simples, como pode ser uma enfermidade incurável pela medicina do homem. Porque para Deus nada é impossível. Oremos nesta tarde de quarta-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, Senhor. E eu quero te agradecer, Deus meu, por essa oportunidade tão rica, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Nós lemos aqui nessa passagem, que está em Mateus, no capítulo 8, aqui nos primeiros versículos mostra que Jesus entra na casa de sogra de Pedro. E ela estava doente, o Senhor Jesus tocou-lhe na mão e ela foi curada, levantou e servia-os. Senhor, que nós possamos, Pai, ser grato a Deus. Que nós possamos servir a Deus. Que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para servir. Ah, Deus querido e santo, nos ajuda. Que possamos servir o próximo com as nossas atitudes. Que possamos, meu Pai, preocuparem com as pessoas que precisam de ajuda. Senhor, por favor, põe esse desejo no nosso coração, principalmente de espalhar o Evangelho, de falar da palavra do Senhor, porque o que o mundo mais precisa é de Jesus. Porque não adianta as pessoas ter tudo nesta vida e não tiver Jesus, ela não tem nada. Senhor, nos ajuda a entender isso. Que possamos ser portadores de boas novas. Que possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo para resgatar almas que estão presas nas mãos do diabo. Senhor, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde. Visita todos que estão orando comigo. Visita as famílias, visita os lares, o trabalho, a empresa, os negócios, a vida sentimental, conjugal, a vida familiar. A saúde do teu povo visita, meu Pai. Toca na saúde, do alto da cabeça às plantas dos pés. Que toda enfermidade, toda dor, toda doença possa desaparecer em o nome do Senhor Jesus. Senhor, faz milagres nesta tarde. Visita os nossos ouvintes, visita o teu povo. Agracia, Senhor, o teu povo com toda sorte de bênção. Que as bênçãos do Senhor possam vir sobre os nossos ouvintes. Senhor, nos dá uma tarde abençoada, de livramento, de paz. Meu Deus, visita cada lar nesta tarde. Visita os lares dos nossos ouvintes, meu Pai. Oh, Senhor, muda a história. Senhor, trabalha na vida dos ouvintes. Senhor, o Senhor sabe da necessidade dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, entra com providência nesta tarde. O problema da sogra de Pedro é que ela estava com febre, Senhor. Mas eu não sei o problema dos nossos ouvintes nesta tarde. O Senhor bem sabe, o Senhor bem conhece. Oh, Senhor, cura as enfermidades do corpo, da alma, do espírito. Faz milagres, Deus meu. Faz milagres na vida dos ouvintes. Senhor, que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, dá paz, dá alegria, acrescenta a fé, acrescenta a esperança, alegria nos corações. Senhor, no nome de Jesus eu te suplico, Pai. Visita os nossos ouvintes de uma forma poderosa, Papai. Oh, Senhor, no nome de Jesus, tira toda dor, repreenda toda doença, todo mal. Meu Deus, vai visitando, Senhor, os lares, vai visitando as famílias. Muda, Senhor, essa situação difícil. Meu Deus, entra com a providência nesta tarde, no nome de Jesus. Muda essa situação, meu Pai. Eu entrego cada pedido, cada nome que
que estão escritas aqui nesses cadernos de oração, Pai. Eu entrego nas tuas mãos e eu creio no milagre. Eu creio na bênção. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Recebe a tua cura. Recebe o toque do Senhor aí aonde você estiver. Recebe o toque do Senhor. Seja curado. Que esta dor possa ir embora. Que essa depressão saia. Que esse mal saia da sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde e noite de quarta-feira. E vamos voltar às 0 horas, se o Senhor permitir. E eu te convido a estar conosco a partir das 0 horas. Venho pedir que você também compartilhe essa palavra, essa oração, com todos os seus contatos. Isso nos ajude a fazer a obra de Deus. Deus abençoa e até às 0 horas, se Deus quiser. Pai do Senhor, missionária Débora, que é a irmã Rosemary, do Rio de Janeiro. E missionária Débora, a irmã, lembra que eu pedi oração à irmã pelo carro do meu filho, pela vida dele, para a irmã me ajudar em oração, porque o carro dele estava dando defeito direto, e o carro dele tinha dado um defeito, ninguém sabia o que era, ninguém sabia, não conseguia descobrir, missionária Débora, lembra? A irmã deve lembrar, tem pouco tempo isso, não tem nem um mês. Missionária Débora, Deus é muito maravilhoso. Eu orando, vocês orando, o que eu pedi aí. E eu não falava, Deus, o que será que está acontecendo com o carro do meu filho? Porque sempre, missionária Débora, os irmãos que estão ouvindo o testemunho que eu estou contando, o adversário sempre atingiu pelo lado do meu filho para poder querer destruir a vida dele. A vida dele material, a vida dele sentimental, a vida dele do lado do trabalho dele, do ganho dele, para poder botar ele no fundo do poço. Mas em nome de Jesus, o inimigo já perdeu mais uma vez. Eu ganhei a vitória, missionária Débora, através da oração de vocês, pastor Eurípides. Eu falei, Deus, eu não aceito isso, tem que descobrir que defeito é nesse carro, Pai. Aí, missionária Débora, passado 3 dias depois que eu pedi oração a vocês, o mecânico, junto com meu filho, descobriu. Era o gás, uma coisa tão fácil. Olha como é que o diabo é sujo, cega a pessoa. Era o gás que estava escapando por debaixo do carro e ninguém conseguia descobrir, bem lá no fundão mesmo. Do nada, meu filho abaixou debaixo do carro e o mecânico ligou, aí deu aquela explosão. Aí meu filho falou, mãe, para mim depois, descobrimos, mãe, onde que é o escapamento do gás. Porque o mecânico não conseguia saber onde era o escapamento do gás, aonde estava, mas através da oração de vocês, Deus fez esse milagre, Deus fez descobrir aonde estava o escapamento, aonde estava o defeito, porque ninguém conseguia achar, botou em 2 mecânicos, ia para o 3º já, no 2º conseguiu descobrir, pela honra e glória do Senhor Jesus, para o meu filho poder trabalhar com este carro, que é o instrumento de trabalho dele. Ouvinte, vocês que às vezes não estão entendendo, é o instrumento de trabalho do meu filho, que é o carro, o Uber que ele faz. Deus deu a vitória, Deus protegeu ele, Deus conseguiu desvendar o mistério através da oração do pastor Eurípides, missionária Débora, minha oração. Então, assim eu creio que vai continuar sendo a nossa fé, não só com carro, mas com uma doença, com uma opressão, com uma guerra espiritual que tiver no lar. Deus vai repreender com uma enfermidade, com alguém que está preso, inocente. Deus vai mover as águas, vai tirar de lá através das orações. Assim eu estou crendo, missionária Débora, que todos que pedem oração aí vai receber. E estão recebendo, que eu escuto testemunho. Então é isto, missionária Débora. Estou demorando muito, né? Me perdoa.
mas Deus já deu a vitória. Meu filho já está trabalhando com o carro, tá bom? Este é o meu testemunho para contar para a irmã, para os irmãos, para os ouvintes, para todos. Muito obrigado, agradeço com muita honra do Senhor Jesus. Fica na paz de Senhor Jesus, porque a honra é dada ao Senhor Jesus e toda a glória. Eu agradeço. Amém. Amém.